Bom, logicamente que isso daqui tem que ser combatido, né? Esse tipo de loucura política que tomou conta da esquerda, porque isso daqui é o caminho da derrota. E é o caminho do fortalecimento da extrema-direita. Queria explicar isso aqui também, que muita gente não entende. Ontem nós estávamos fazendo uma exposição sobre a extrema-direita no mundo todo. Um dos fenômenos que nós temos a partir da crise de 2008 é o crescimento da extrema-direita no mundo todo. Aí alguém deveria perguntar, mas e a esquerda? Porque normalmente acontece assim, você tem uma crise econômica, a esquerda que cresce, é, não é? Então eu pergunto, cadê a esquerda europeia? Porque você vai no país A, cresceu a direita. Vai no país B, cresceu a direita. Vai no país C, cresceu a direita. Vai no país D, cresceu a direita. E assim por diante. Só cresce a direita. A extrema-direita italiana está no governo. Né? É a Liga do Norte, que acha que eles são mais ou menos parecidos com a direita brasileira. Eles acham que metade do país deles é composta de gente inferior, que são os italianos do sul. São os verdadeiros monstros, né? E cadê a esquerda? O que aconteceu com a esquerda mundial e europeia? O problema é o seguinte, a esquerda, ela fica a reboque da outra parte da direita. Ela não tem independência. Ela não tem uma ação própria. Então você tem uma situação que é assim. Você tem os partidos tradicionais, né? E você tem a direita. E a esquerda fica a reboque dos partidos tradicionais e não consegue se desenvolver. Por que eles ficam a reboque dos partidos tradicionais? Porque eles consideram, como muita gente está considerando aqui no Brasil, nesse exato momento, que esses partidos tradicionais, eles são democratas. E o outro lado é fascista. Então eles criticam, né? Se você tiver a oportunidade de pegar essa imprensa da esquerda que ninguém lê e observar, eles criticam. Então, por exemplo, quando o PT estava no governo, eles faziam uma criticazinha bem fuleira, bem de segunda ordem, né? Aos governos do PT, mas no geral todo mundo acompanhava toda a política do PT. Essa que é a grande verdade. Né? Muita gente vai negar isso, falar que o PSOL, o PSTU criticavam muito o PT, mas na verdade nunca se diferenciaram na prática em nada a não ser essas jogadas eleitorais. É isso que acontece em toda a Europa. A esquerda fica a reboque dos partidos tradicionais. E a direita protesta contra esses partidos tradicionais. À medida que o regime político dominado pelos partidos tradicionais vai se desmontando, por causa da crise econômica, por causa da política vampiresca dos bancos, etc. e tal, a esquerda vai afundando junto com esse regime político. Vocês viram, por exemplo, no Brasil, que a subordinação da esquerda, né, a direita tradicional é tão grande que a maior parte da esquerda não quis lutar contra o golpe, inclusive dentro do PT. Então eles ficam a reboque dessa direita. Né? Não teve um monte de gente no PT que falou, temos que virar a página do golpe? Vamos esquecer o golpe, vamos voltar lá, vamos nos abraçar com, né, a coxinha com o sanduíche de mortadela, vamos andar juntos e tal. Para que brigar? Somos todos democratas e tal. Nem conseguiram entender, nem conseguiram aceitar a existência do golpe no Brasil. Vocês podem ver a campanha do PT nesse momento aqui. A gente poderia fazer um concurso. Quem ouvir na campanha do Haddad a palavra golpe ganha não sei quantos R$1.000. É só trazer aqui o vídeo que a gente paga. Né? Não foi o Haddad que falou que golpe é uma palavra muito forte? Quer dizer, é uma política de fechar a brecha. Vamos unificar todos os brasileiros. Né?
o que é sanduíche de mortadela, o coxinha de mortadela, o sanduíche de presunto, junta tudo e caminhamos todos juntos, bandeira verde e amarela, de preferência, né? Não sei se vocês viram que o Boulos faz campanha com a bandeira verde e amarela quando ele não está fazendo receita de bolo, né? Então, por aqui nós estamos percebendo por que a direita progride e a esquerda não vai para lugar nenhum. A classe operária está paralisada. A esquerda pequeno-burguesa domina o panorama político. E a esquerda pequeno-burguesa, ela defende a democracia. E a democracia o que é? Os partidos tradicionais da burguesia. No extremo, né, esses partidos inclusive defendem a ação contra-revolucionária do imperialismo, como a gente viu na Ucrânia, como a gente viu no Egito, na Síria, tudo em nome da democracia. É uma grande união democrática internacional. Isso não é de agora, isso vem de muito tempo. Esse tipo de política ela tem apresentado uma série de rachaduras, mas ela vem de muito tempo. Quando, por exemplo, o Iraque foi invadido, alguns setores, não da esquerda burguesa, alguns setores aí se colocaram contra, em nome da paz. Mas não da denúncia do imperialismo nem nada. Apoiaram várias coisas que o imperialismo fez em vários lugares do mundo. Como continua apoiando. E agora no Brasil nós estamos vendo que a esquerda brasileira, ela caminha a reboque da direita em nome da unidade de todos os democratas. É um atestado de falência política de toda essa esquerda. E essa falência e essa prostração diante da direita, da direita tradicional, que também é fascistoide, é o maior trunfo para a extrema-direita crescer. Porque vocês vejam só, né? Nesse momento aqui pode não ficar muito claro para todo mundo, mas é uma política constante e em algum momento vai ficar claro. Quem que participa da campanha do Ele Não? A Rede Globo. O que é a Rede Globo? É o que tem de pior no poder realmente estabelecido no Brasil. Então, a Rede Globo faz campanha contra o Bolsonaro e a esquerda vai a reboque da Rede Globo. Vocês imaginem, à medida que a população vai tomando consciência desse problema, o que acontece? Muita gente vai olhar e falar assim: PSOL, PT, PSTU, sei lá, o que eles conhecerem de esquerda, estão com a Rede Globo. Bolsonaro está contra a Rede Globo. Vocês imaginam como isso daí favorece o desenvolvimento da direita? É isso que está acontecendo na Europa. Exatamente isso. Quer dizer, a esquerda participar do ato convocado pela Rede Globo, pelo PSDB, DEM, etc. e tal, toda a corja política golpista, fascistoide e direitista nacional, não contribui em nada para a luta contra a extrema-direita e o fascismo, pelo contrário. No desenvolvimento das coisas, vai acabar favorecendo a extrema-direita fascista, como está acontecendo na Europa. Finalmente, toda essa gente, o que eles querem? Querem acabar com todos os direitos e todas as conquistas da população, não é isso? Por exemplo, eu vi o Alckmin criticando a questão do 13º salário. O que vocês acham disso? O Alckmin, se ele fosse presidente amanhã, qual que seria uma das primeiras coisas que ele ia fazer? Acabar com o 13º salário. Quem que votou uma lei que praticamente revoga a CLT? PSDB. É puro cinismo. Então você vai lá, faz a unidade com o Alckmin. Vamos supor, vamos ver o seguinte cenário: ganha o Alckmin em eleição. Vamos ver esse cenário. Quem vai aparecer como responsável?
Vamos supor que a gente tem um segundo turno entre o Alckmin e o Bolsonaro. O que os nossos grandes esquerdistas já falaram aqui? Que se houver um segundo turno entre o Alckmin e o Bolsonaro, eles votarão no Alckmin. Aí o Alckmin vai lá, acaba com o 13º, férias, mata sua mulher, estupra sua filha, rouba seu cachorro. E aí o cidadão fala, eu não quero saber de fascismo e democracia, esse Alckmin é um monstro. Porque ele é, quem mora em São Paulo sabe como é que é o Alckmin. Esse cara é um monstro. Quem que votou nesse cara? Ah, só da esquerda votou nesse cara. Tá vendo a esquerda? A esquerda quer acabar com a gente. Vocês podem ficar meio surpresos com isso daqui, mas na Europa é exatamente isso que acontece. A esquerda, a chamada centro-esquerda, que é uma denominação imprópria, né, europeia, ela vai buscando acabar com as medidas de seguridade social que os trabalhadores e a população da Europa têm. E a direita defende essas medidas. A esquerda, os grupos que estão, veja como funciona, os grupos que estão à esquerda, por exemplo, da social-democracia em vários países, eles não concordam em acabar com a seguridade social. No entanto, em várias questões que são as que têm mais destaque, né, na luta política por causa da imprensa, a esquerda está aliada com esse setor que quer acabar com a seguridade. Por exemplo, esse setor da chamada centro-esquerda, eles são supostamente a favor dos imigrantes. Aí a esquerda aparece junto com eles defendendo os imigrantes, a direita contra. E o que a direita fala? Estão abrindo o país para os estrangeiros, nós vamos perder o 13º salário, vamos perder isso, vamos perder aquilo, vamos perder aquele outro. O discurso da extrema-direita europeia é um discurso social. E a esquerda perde essa luta social porque ela, na questão da imigração, do racismo, do LGBT, do feminismo, não sei o quê, que são todas questões, de fato, na realidade, secundárias em relação aos outros problemas, ela está aliada com os partidos no governo que fazem demagogia democrática. Vocês todos aqui já devem ter reparado que o programa da esquerda fundamental é defesa da mulher, defesa do LGBT, contra o racismo. Esse é o programa fundamental. Vamos abstrair por um minuto o conteúdo dessas questões, que é onde todo mundo se equivoca. O que é esse programa, na sua essência, no seu fundamento, no seu alicerce? É um programa democrático secundário. É um programa democrático. Então, se a esquerda tem como programa fundamental não a defesa do interesse de classe, mas questões democráticas que substituem o interesse de classe, isso leva automaticamente a esquerda a se aliar com a direita tradicional que faz demagogia. Você vê, a prova disso é que hoje está saindo todo mundo junto na rua em nome da democracia contra o fascismo. Né? Essa grande divisão, democracia versus fascismo, é uma divisão artificial, superficial, que serve para confundir a luta de classes. A divisão fundamental é a luta de classes. Por exemplo, se você perguntar para um militante do PSOL, no caso da Turquia, né, qual é a posição dele sobre o Erdogan? Ele é contra o Erdogan, porque o Erdogan não é democrático. Prendeu não sei quantos jornalistas. Tem gente que acha que prender jornalista da Globo, do Estado de São Paulo, é antidemocrático. Mas, enfim, prendeu não sei quantos jornalistas, não sei quantos juízes, não sei quantos advogados. No Brasil, ele seria o imperador do Brasil durante 50 anos com essas prisões todas, né? Qualquer grupo de esquerda vai ficar contra ele. Vai ficar do lado de quem?
do imperialismo supostamente democrático. Nos Estados Unidos, por exemplo, toda a esquerda se alinha contra os setores que são contra o Trump. A esquerda norte-americana toda foi arrastada pela burguesia por causa dessa divisão entre o fascismo e a democracia. Só que é muito evidente para qualquer pessoa que acompanha a política internacional que é o lado antifascista da burguesia até pior do que o lado fascista. Eles são representantes de todo o aparato militar, bélico, dos norte-americanos. Quer dizer, eles são o pior setor da política norte-americana, os chamados democratas. Então, é isso que nós estamos enfrentando nesse momento no Brasil. E a confusão tomou conta, porque também, veja que manobra mais fácil de fazer em última instância. Quem vai gostar do Bolsonaro? Você quer provar uma tese, por mais absurda que seja, arrume um inimigo como o Bolsonaro. É como a religião. A pessoa chega para você e fala assim, você está do lado de Deus ou do demônio? Ainda tem o perigo de você ir para o inferno, ficar junto com o demônio, se você apoiar o demônio. Então todo mundo vai ficar do lado de Deus. É ou não é? Bolsonaro é o demônio de plantão. E ele faz bem o papel do demônio, a gente tem que reconhecer isso daí, né? Ele faz bem o papel do demônio e ele arrumou um vice que ajuda a apresentar ele como mais demoníaco ainda do que ele é, se é possível uma coisa dessa. Então está todo mundo a reboque da direita. E isso daí fortalece a extrema direita. Esse é o significado do que está acontecendo hoje no Brasil.